Vamos para o segundo round? Vamos para o segundo round, né? Bom, agora vamos formalizar essa questão dessas equações esquisitas com dois valores desconhecidos. Talvez esquisitas, não sei, para vocês. Bom, essas equações, gente, elas são as equações do primeiro grau com duas variáveis. O que é variável? Bom, a gente chama de variável justamente porque o valor dessas letras, esse valor desconhecido muda, né? Foi o que a gente viu aqui nos exemplos. Esse valor vai mudando de acordo com a nossa vontade e o outro vai depender desse que a gente escolheu. Então eles vão mudando, eles variam, por isso a gente chama de variável. Já nas equações do primeiro grau comuns, que a gente viu lá antes, a gente chama de incógnita. Por que incógnita? Incógnita significa algo que você não sabe, que você tem que descobrir, certo? É algo desconhecido. Se você parar para pensar, equações, inequações e essas equações de duas variáveis, as três têm valores desconhecidos, mas a interpretação desse valor nas três é diferente. Nas equações do primeiro grau, você tem um valor desconhecido que você descobre. Nas inequações, você tem um intervalo de valores, ou seja, daquele valor para cima ou daquele valor para baixo que faz a sua inequação ser verdade, né? Como se fosse é de fato um intervalo de valores. Já nas equações com duas variáveis, a gente tem valores que variam, a gente tem variáveis, certo? Esses valores vão mudando de acordo ou com a nossa vontade ou com alguma coisa que a gente precisa escolhê-los, mas eles variam, tá? E aqui, olha só, essas equações com duas variáveis, aliás, uma equação com duas variáveis pode ter infinitas soluções. Sim, porque dependendo do tipo de valor que você escolher, né, do tipo de valor que você pode escolher, vamos dizer, eu posso escolher qualquer número racional. Quantos números racionais existem? Infinitos. Para cada um racional que você escolher, você vai ter uma solução, uma resposta, desculpa. Esses dois valores formam uma solução. O que você escolheu agregado ao que depende dele formam uma solução. Só que se você pode escolher qualquer valor e você pode ter qualquer valor na outra variável, existem infinitas possibilidades. Certo? Infinitas possibilidades. Tá? Claro, como eu falei, isso vai depender do tipo de valor que você pode escolher. Naqueles problemas que a gente viu que tinha algumas restrições, né? Por exemplo, o problema da caixa. Não podia ter número negativo, não podia ter peso zero, eu não podia ter peso que fosse incoerente, tipo uma caixa pesando 1 kg de detergente, né? Que é pouco. Então, assim, eu ainda poderia ter infinitos valores, mas eu tenho restrições. No caso do problema que estava nessa segunda parte aqui, ó, que era do jogo, eu não poderia ter valores negativos ou decimais, né? Mas ainda assim eu teria... Aí eu não sei se eu teria infinitas possibilidades, não. Eu acho que a gente não chegaria a ter. Seria um número limitado, esse caso aqui do jogo. Seria um número limitado de possibilidades, tá? Mas ainda assim é bastante coisa, certo? Bom, então a gente pode ter infinitas soluções para uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Variável independente e variável dependente. Esse conceito é aquele que eu falei. Uma das letras, normalmente, ela vai ser prioritária, digamos assim. É permitido que você escolha. A outra vai depender do que você escolher, certo? Então é aquele caso que eu falei aqui do... Não, minto, nesse caso a gente não tinha não. Mas é uma situação que, dependendo do problema, você precisa escolher primeiro um valor, certo? E o outro você não vai escolher, ele vai sempre depender do que você escolheu primeiro. Então o que você escolhe é o independente, porque você está escolhendo com base em nada, você está escolhendo livremente, ele é independente. O segundo é dependente porque depende do que você escolheu, tá? Então existe esse conceito. Quando eu não tiver um problema, uma situação, uma historinha que te diga assim, ó, primeiro você tem que fazer aquele lá, não sei o que lá. Se eu só tiver uma situação assim com a equação pronta, sempre vai sempre vai ser deixado claro para você quem é a variável independente e quem é a dependente, tá? Se for só o cálculo, sem nenhum contexto, sem nenhum problema, sempre vai ser dito para você, ó, tal é dependente, tal é independente, tá? A solução é um par ordenado. Sim, bom, pelo menos que é um par a gente já viu. Por que que uma solução é um par? Não são dois valores? Como um depende do outro, certo? Eles juntos formam uma solução. Eu falei isso já nesse vídeo aqui no comecinho. Então, uma equação, ela tem uma solução quando você agrega dois valores. Quando você escolhe um, e para esse um que você escolheu, você descobre o que está relacionado a ele, esses dois valores formam uma solução.
certo? Se você escolher outro valor, para esse outro valor que você escolher, a variável que sobrou vai ter um outro valor agregado, então é uma outra solução. Então a cada dois valores, um para cada variável, você tem uma solução. Agora, por que é par ordenado? Lembra, claro que você lembra, eu acabei de falar, que existe a variável independente e a dependente, certo? Bom, se eu tenho duas variáveis, eu tenho um par de valores que formam uma solução. Agora, por que esse par é ordenado? Porque eu sempre vou escrever ele em ordem. E qual é a ordem? Primeiro vem o valor independente e depois vem o valor dependente, tá? Então, você vai sempre escrever cada solução, que são dois valores, em ordem. Primeiro o valor independente e depois o valor dependente. Sempre em ordem, tá? Nunca fora de ordem, ok? O conjunto universo é um produto cartesiano. O que é produto cartesiano? Produto cartesiano é o seguinte, não tem nada a ver com multiplicação, tá? Não tem. O produto cartesiano é uma relação entre dois conjuntos. É como se fosse todos os elementos de um conjunto relacionados com todos os elementos do outro conjunto, certo? Por que é um produto cartesiano? Não tenho duas variáveis? Então, meio que meu conjunto universo vai ser um conjunto para uma variável e um conjunto para outra variável, certo? Vou formar um grupo de conjuntos, um conjunto universo, que são dois conjuntos juntos, certo? Dois conjuntos juntos, para o par ordenado. Um conjunto para um par, outro conjunto para o outro. Tudo isso que eu falei aqui talvez ainda fique confuso para você, porque são só informações. Eu vou pegar esse exemplo aqui, que é só um cálculo, e vou aplicar essas coisas todas que a gente viu aqui agora, para você entender, beleza? Então vamos lá. Aqui eu não tenho uma situação problema, eu tenho só um cálculo, eu tenho só a equação montada sem te explicar de onde ela veio. Só para você resolver, certo? O que a gente tem aqui? A variável m e a variável p. São duas variáveis, certo? Uma depende da outra. Quem depende de quem? Não sei. Vamos prestar atenção aqui, ó. O meu conjunto universo é um produto cartesiano. Como é que eu escrevo produto cartesiano? Eu escrevo assim, ó. Conjunto 1, x, conjunto 2. O que eu quero dizer? A minha primeira variável tem que ser desse conjunto aqui. Esse C de conjunto é um conjunto qualquer, tá? Pode ser natural, inteiro, real. Então, minha primeira variável tem que ser desse cara e minha segunda variável tem que ser desse. Se eu encontrar uma solução que não esteja dentro disso, não vale. Por exemplo, aquele problema aqui do jogo, a minha solução é isso aqui, ó. Tá dentro desse conjunto aqui, ó. Por quê? Porque natural, cartesiano, natural. Por que está dentro? Porque as duas variáveis naquele problema do jogo, a pontuação de cada rival tem que estar dentro de números naturais. A pontuação do primeiro rival tem que ser um número natural. A gente já viu que no jogo não tem número negativo e não tem número decimal. E a pontuação do segundo rival também tem que ser número natural. A ideia é essa, tá? Nesse problema aqui, eu tenho o seguinte, o meu conjunto universo é Q cartesiano Q de números racionais, certo? Aí é o seguinte, a minha primeira variável sempre vai ser um número racional. E a minha segunda variável também sempre vai ser um número racional. Isso é ótimo, porque temos infinitas possibilidades para trabalhar com números racionais. E dificilmente, raramente nesse caso, aliás, nunca nesse caso, a gente vai arrumar um número que não seja racional. Certo? Então tá tudo show. Qual é a ordem do par ordenado? Quem vem primeiro e quem vem depois? Olha aqui para cima, ó. Eu coloquei assim uma informação resumida, tá? Pode vir assim, pode vir embaixo. Eu posso dizer, considere tal variável A independente. Aí você já sabe que a outra é dependente. Então, se você olhar para cá, ó, quem vem primeiro? M. Então, a M é a independente. Você sempre vai começar escolhendo a M. E aí, para cada M que você escolher, você vai encontrar um valor P, que é a variável dependente. P depende do M, certo? Vamos ver como é que isso fica? Bom, antes de qualquer coisa, eu vou fazer isso aqui, ó. Uma pequena tabelinha. Onde eu vou botar meus pares ordenados, certo? Aqui. Tá?
Então, olha só. Como m é a minha variável independente, eu já vou escolher todos os valores de m que eu vou querer trabalhar. Certo? Eu vou escolher todos os valores de m. Então, eu vou escolher aqui, ó. Vou escolher aleatoriamente, porque o meu problema, a minha questão, não é um problema, tá? Ela não é um problema que eu tenho que pensar, que valor será que eu posso? Não, ele está me dando, pode ser qualquer número racional, eu vou escolher aleatoriamente, não tem por que ficar pensando em quem é quem. Então, ó, vou botar aqui, 0, menos 1, 1, 2, pronto. Qualquer valor, podia ser decimal, eu que não quis colocar, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos lá. Primeiro é o seguinte, para m igual a 0, ou seja, nessa equação, quando m for 0, quanto vai valer o p? Não sei, vou descobrir. Ó, vou reescrever a equação, mas no lugar do m eu vou colocar 0. Pronto. Aqui, ó. 4 vezes 0, 0. Quer dizer, não precisava nem botar isso aqui, né? Tá? Se eu quero descobrir o valor do P, ó, eu tenho que tirar esse menos 7 daqui. Para tirar o menos 7, eu vou somar 7, né? Soma 7 de cada lado, para equilibrar. Menos 7 mais 7, sumir com ele daqui. Então, desse lado sobra só o 2P. Tem que somar 7 aqui, né? 5 mais 7 é o quê? 12. Ora, 2 vezes quem dá 12? 2 vezes 6. Então, nessa equação, quando m for 0, o P vai ser 6. E esse par ordenado é esse cara aqui, ó. 0, 6. Ah, professor, isso parece um número decimal. Parece, realmente, porque tem uma vírgula. Mas não é. Quando eu escrevo assim entre parênteses, dentro do contexto de equação, não é um número decimal. São dois valores, é um par ordenado, 0 e 6. Significa o quê? Que quando eu escolho o valor 0 para minha variável independente, eu tenho relacionado a ela o valor 6 para minha variável dependente. Ou seja, nessa equação, sempre que o m for 0, o p vai ser 6. E sempre que o p for 6, o m vai ser 0. Eles estão juntos, casados para sempre. Certo? Isso nunca vai mudar. Tá? Essa é a ideia. Então, eu vou agora repetir esse processo para todas as outras para ver quem é o valor que se encaixa aqui. Tá? A utilidade disso eu te mostrei lá no primeiro quadro. Claro que tem outras, mas uma delas é aquela que eu mostrei lá no primeiro quadro. Certo? Bom, agora eu vou repetir isso aqui com esses outros valores. Tá? Aqui, ó. Vou apagar tudo aqui. Menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a equação no lugar do n, eu boto menos 1. Só isso. Ó. 4 vezes menos 1 mais 5 igual a 2p menos 7. Quanto é 4 vezes menos 1? Menos 4. Então, menos 4 mais 5 igual a 2p menos 7. Isso aqui vai dar 1 positivo, né? Você devia 4 e pagou 5, você está com crédito de 1. Igual a 2p menos 7. Bom, como aqui eu tenho só um número, e aqui a minha letra já está positiva, já está com coeficiente positivo, eu quero sumir com o menos 7 daqui. O que eu vou fazer com esse menos 7? Por isso, eu vou somar 7, né? Soma 7 aqui e soma 7 lá, certo? Somando 7 aqui, menos 7 mais 7, sumiu, zerou. Sobra só o 2p. E aqui eu vou somar 7. Agora que bonito, ó. 1 mais 7 vai dar o quê? Opa. 1 mais 7 vai dar o quê? 8, né? 2 vezes alguém dá 8. Quem é esse alguém? 4, né? Então aqui, ó. P vai valer 4. Ou seja, sempre que o m valer menos 1 nessa equação, o P vai valer 4. Eles estão relacionados. A ideia é só essa. Não tem nada além disso. É só essa. E o mais legal, como aqui você tem, ó, como conjunto universo racionais, ou seja, a variável m pode ser qualquer número racional e a variável p pode ser qualquer número racional, você nunca vai encontrar uma resposta aqui nessa equação. Você nunca vai encontrar uma resposta fora desse conjunto. Você acaba tendo um problema, por exemplo, quando você tem lá conjunto universo, aí é números inteiros. Aí você escolhe até um valor que é inteiro para uma variável, mas quem está relacionado a ela é um valor decimal. Aí não pode. Você tem que ficar quebrando a cabeça para descobrir quem é. Não tem problema. Tá? Pode acontecer, mas aí você fica tentando, tá?
Agora 1. O que eu vou fazer? Vou só trocar aqui. Pronto. Ó, 4 vezes 1, 4 positivo. Vai dar isso aqui. Certo? Ó, 4 vezes 1, 4. Aqui está igual, né? Não mudei nada. 4 mais 5, 9. Então, 9 é igual a 2p menos 7. O que eu vou fazer aqui? De novo, somar 7 dos dois lados. Certo? Somei aqui e sumiu. Quanto é 9 mais 7? 16. 2 vezes alguém é 16. Quem é esse alguém? 8. Então, quando m for 1, o p vai ser 8. Sempre nessa ordem, tá? M primeiro e depois p. Certo? Tá? Professor, eu posso escolher primeiro o p para depois escolher o m? Poder até pode. Só que, assim, aqui como eu estou fora de um contexto, né? Como eu não tenho um probleminha, não tenho nada de fato para priorizar, eu só estou te dando a ordem que eu quero os valores, você pode começar por quem você quiser, desde que você mantenha a ordem. Você pode até começar escolhendo o P. Mas aí quando você for escrever, tem que começar pelo valor do M, tá? Nessa ordem aqui. Agora, se tem um problema que o cara fala assim, ó, fulano foi fazer não sei o que, mas ele quer priorizar tal coisa. Aí você é obrigado a começar, porque pode dar problema, tá? Você pode arrumar um problema aí se começar ao contrário, certo? Bom, o próximo aqui, ó, 2. Então, quanto vai valer aqui se o fulano for 2? Só mudar tudo aqui, ó, né? Daqui para lá tudo igual. Essa parte que eu deixei são todas iguais. Mas é o seguinte, ó. 4 vezes 2, troquei o M pelo 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. Somo 7 dos dois lados. Mais 7, 20. 20 é igual a 2p. Significa que 2 vezes alguém dá 20. Quem é esse alguém? 10. Então, quando o m for 2, o p vai ser 10 nessa equação. Tá? Então, a ideia, cara, é essa aqui, não tem outra. A ideia é essa aqui. Certo? Eu vou deixar só essa aqui, porque a gente já fez aquelas outras equações e aqui eu estou te formalizando o que é, até para a gente não se estender muito. Mas a ideia vai ser sempre essa. Aí se eu falar assim, eu quero 3 soluções. Vamos dizer que eu te passo um exercício e falo assim, eu quero 3 soluções. O que você vai fazer? Escolhe 3 valores e acha o correspondente. Você vai ter 3 soluções. Eu quero só uma solução. Você escolhe um valor e acha o correspondente. Presta atenção no conjunto universo. Por exemplo, olha só. Então eu não achei ninguém negativo, né? Bom, vamos dizer que aqui fosse meu conjunto universo, fossem todos naturais. Ou seja, eu quero que todo mundo seja número natural. Tá? Eu já não poderia escolher o menos 1 aqui, porque menos 1 é inteiro. Vamos dizer que eu escolha um número natural para o m, mas o número natural mas o número do p relacionado a ele vai ser um negativo. Esse par já não vai valer. Por quê? Porque por mais que eu tenha escolhido um natural, a resposta dele seria negativa, não é natural. Isso considerando que o conjunto universo são os dois naturais. Tá? Então, pega a noção. Como é que fala? Esqueci o nome, por favor. É só você prestar atenção nos detalhes e substituir. O que muda disso aqui para uma equação de primeiro grau? O que muda aqui é o seguinte, é só a escolha do valor. Porque a partir do momento que você escolhe o valor, dali para baixo é a equação do primeiro grau. Só isso. Certo? Por exemplo, aqui eu escolhi 2. Daqui para baixo, o que muda para uma equação do primeiro grau? Nada. É uma equação do primeiro grau. O que mudou foi só a minha escolha do primeiro valor. Porque na equação do primeiro grau eu não posso escolher. Escolhi. Da escolha para baixo é igual. É do primeiro grau. Tá? Preste atenção no conjunto universo. Conjunto universo da primeira variável, conjunto universo da segunda variável. Ambas têm que estar dentro daquele conjunto. Por mais que tu escolha a primeira, esteja dentro do conjunto. Se a segunda, que é o resultado, não estiver dentro do conjunto dela, não vale. Tá? Por mais que a que você escolheu esteja. Se a segunda não tiver, não vale. Então é isso aqui.
Fechou? Fechamos aqui, agora na aula ao vivo.